coisa. Bom dia. Está aparecendo legal aí? Bom, vamos lá. Maria bem disse, hoje nós vamos falar sobre amor, amor e amor. Família todo mundo tem, certo? Agregada, desagregada, unida, desunida, enfim, mas todos nós temos famílias. Né? Todos nós tivemos uma origem. Não fomos criados para uma família específica. Não fomos criados para um grupamento familiar específico. Fomos criados simples e ignorantes, indivíduos simples, necessitando passar por diversas experiências nas diversas possibilidades de crescimento que temos. Uma dessas possibilidades é a família, aonde nós aprendemos, ao contrário do que muitos imaginam, do que muitos praticam, a gente aprende a desenvolver o amor, a afeição, a paciência, a concórdia, abandonar as mágoas, os rancores, o orgulho. Em via de regra deveria ser assim, mas nem sempre o é. É interessante que a gente, ao longo das encarnações, a gente vem evoluindo cada vez mais como espíritos, como físico, o nosso físico vem sofrendo alterações. Mas aqui está saindo bom? Aqui está dando. O nosso físico tem sofrido alterações desde a época da pré-história, do Homem das Cavernas até agora. O nosso equipamento físico veio se adaptando a essa mudança de estrutura. A gente cresceu absurdamente, tecnologicamente falando, nos últimos 100 anos. Foi um avanço de quase 1000, tá, nos últimos 100. Mas ainda nos falta o mais importante, que é o desenvolvimento das nossas consciências. Interessante que a gente desenvolve, cresce, mas continua vendo um montão de coisa ruim acontecer, não é verdade? Não é não. Desculpe discordar de vocês, isso aí foi só uma pegadinha. Não é verdade? A gente continua vendo muita coisa boa acontecendo, só que o nosso foco não está nela. O nosso foco está naquilo em que a mídia vende para a gente, e que a gente compra como sendo notícia, como sendo informação. Então, nesse momento, existem dezenas de milhares, dezenas de milhões de pessoas reunidas com um pensamento voltados ao bem. E existe um pequeno grupamento que ainda vibra numa sintonia diferente da sintonia do bem. O problema é que nós ainda damos foco ao que está na mídia. Nós damos foco ao que surge de errado ou naquilo que a gente imagina estar errado, tá? Na família dos outros, no grupamento dos outros, na comunidade dos outros, mas não nas nossas comunidades. As nossas são sempre a exemplo de perfeição, protótipo de perfeição e evolução, sempre. Agora, as demais a gente enxerga desta forma. Então, não é a forma como a humanidade vem evoluindo, é a forma como nós, hoje, na atualidade, identificamos essa evolução. A evolução está acontecendo sim. A cada geração, os espíritos que reencarnam no nosso planeta, eles voltam com outras ideias, voltam com outras atitudes. De certo que a gente está passando por um momento de transição, um momento muito sensível de transição, onde diversos espíritos estão reencarnando como uma última oportunidade. Então a gente vê de tudo. A gente vê coisa muito boa acontecendo, a gente vê muita coisa não boa acontecendo, só que a gente só se importa com o que não está bom. É aquela história do copo meio cheio, do copo meio vazio. A gente só olha para o copo meio vazio, a gente não olha para o copo meio cheio. Mas vamos imaginar, tá? Quem é daqui da década de 60, eu não sou, tá? Mas deve ter muita gente aqui da década de 60, tá? Eu também já fui de lá. Tá?
Quem viveu naquela época, tá? Posso falar da década que eu nasci em 1960. Tá? Quem viveu naquela época e compara tecnologicamente falando com a época de hoje, gente, é um absurdo. A gente, para tirar uma fotografia, levava uma semana para revelar e o custo era altíssimo. Hoje você tem um mini computador na sua mão e que você tira N fotos, revela, não está boa, apaga e retoca o cabelo na hora e fica bom. Então, o nosso crescimento, a nossa evolução, na geração dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, dizem que é a geração Z, né? Que é a geração dos anos 90, certo? Que eu não sei o que significa Z, o porquê disso, dessas separações, mas, enfim, está aí a geração Z. Olha a evolução de consciência, a evolução dessas crianças que vieram crescendo, misturando gerações. Eu convivo com todas as gerações que você possa imaginar. Com a geração dos anos 70, dos anos 40, dos anos 90, dos anos 2000, certo? Eu tenho filhos, tenho netos. Então, eu convivo com todas essas gerações e vejo a diferença, a mudança no comportamento dessas gerações, até mesmo em relação à família. Então, existe muita mudança realmente boa. Existem muitos vínculos ainda se formando, e cada vez com vínculos com mais força, com mais... Ó, o telefone estão chamando de lá, hein? Vai que está chamando na hora de você ir para lá, olha só, o problema de deixar o telefone ligado na palestra. Vai que o telefone está, ó, chegou a tua hora. Brincadeira, tá, irmão? É só para descontrair. Tá? Existem muitos vínculos se formando a cada união, a cada nascimento. Existem muitos vínculos se reforçando a cada união, a cada nascimento. Mas também ainda existem muitos vínculos se desfazendo, né, por conta dessa modernidade que a gente vive, onde a gente quer tudo para ontem, aonde o eu está presente na maioria das vezes e não o nós está presente, aonde eu quero tudo para mim e tudo sou eu e tudo eu primeiro, eu segundo, eu terceiro. Então, as relações, elas estão tendendo a tomar uma nova direção. Mas isso é bom? Isso é ruim? Isso é apenas uma mudança. Tenhamos capacidade de entender as mudanças que estão chegando, porque elas vão determinar os próximos anos, os próximos 100 anos, os próximos 200 anos. E se a gente não tiver essa capacidade, vamos ficar presos lá na década de 60, vivendo Beatles. Né? Naquela mentalidade de Beatles, né? Naquela mentalidade de amor livre, né? Que não existia amor livre, sexo, drogas e rock and roll. Vamos viver naquela mentalidade? Não. Então, temos que evoluir a nossa capacidade de entendimento desta geração que está surgindo aí. Tá? Se adaptar às linguagens, se adaptar à forma de convivência, principalmente, porque é uma convivência mais difícil. Porque imagina, na minha época, a criança abria olho com 7 dias, 5 dias. Né? Hoje, as crianças já nascem de olho aberto, olhando para onde eu vim, onde eu estou, que lugar é esse, quem é esse cara? Ah, é você que é meu pai? Ah, era você que estava falando mal de mim, né? Entendeu? Então, sabe, é a evolução da espécie. Tá? E essa evolução leva à evolução dos laços de família também. Tá? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre laços de família e sobre essa questão da ingratidão dos filhos, né, em relação aos seus pais, que a gente pensa que não existe, e muitas vezes a gente pensa não ser ingrato, mas no nosso dia a dia, as nossas atitudes como filhos em relação aos nossos pais são de extrema ingratidão. Eu vou passar um videozinho, vocês já assistiram esse vídeo, é batido pra caramba na internet, mas eu acho que ele reflete bem, tá, para a gente começar a raciocinar, começar a focar um pouco mais no tema da palestra. Solta o som.
O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai. É um pardal. O que é aquilo? Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes. Isso é um pardal. Não consegue entender? Aonde vai? Em voz alta. Hoje, meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. É uma, é uma situação hipotética. O pai poderia ter usado um outro tipo de argumento, muitos devem estar pensando, mas isso aqui serve para enfatizar o que a gente faz, tá? O que a gente esquece das nossas vidas. Aquilo que a gente faz e esquece. Quem faz, lembra do que fez, mas muitas vezes quem recebe, lembra do que recebeu. Então, isso aqui é um alerta para que a gente fique ligado no nosso dia a dia, nos mínimos detalhes. Tá? Porque é muito comum a gente agir depois de uma certa idade como se nunca tivéssemos tomado tal ou tal atitude, esquecendo aquilo que fizemos de bom, mas também de ruim. Esquecendo, muitas vezes, o carinho que doamos e o descaso ao qual impusemos aos nossos parentes, aos nossos filhos, aos nossos amigos. É muito legal. Tá? A nossa vida, tá? Ela é uma teia, tá? Onde todas as suas atitudes elas estão ligadas desde o momento que você tomou a decisão de fazer um ato, isso vai te acompanhar, e como diz Emmanuel, o bem que você faz é o teu advogado pela eternidade. Então, aquilo que você faz de bom reverbera pela sua eternidade. Aquilo que você faz que não é muito bom, você tem a oportunidade de refazer esse caminho. Como? Criando laços, criando os vínculos de família.
Desde o momento que nós fomos criados simples e ignorantes, necessitamos desenvolver o amor. Eu já falei antes. Marcel, pode ir. Vai ter que ser na base do Wi-Fi, porque o Wi-Fi aqui não funciona, então vai ser no Wi-Fi. Tá? Pode botar o outro também, já fica logo os 3. Só esses aí. Tá? Do momento em que fomos criados, necessitamos criar laços de amor, vínculos de paixão, vínculos de amizade, vínculos de carinho. Tá? E nada mais importante do que este mecanismo da família para que possamos desenvolver esses laços de amor. O que acontece? A minha família, quando eu crio laços de amor, obviamente, eu atraio aqueles espíritos simpáticos a mim para o seio do núcleo familiar. Não necessariamente esses espíritos foram criados, como eu falei, naquele seio familiar. Fomos criados simples. Em algum momento da nossa existência, nos esbarramos, nos conhecemos e criamos uma afinidade. Essa afinidade foi crescendo, essa afinidade foi se fortificando e virou um laço. E o que eu preciso fazer para fortificar ainda mais esse laço? Se eu já tenho uma afinidade, se eu já desenvolvo um amor por aquela pessoa, e ela vem conviver comigo na minha família, depois vou dar outro exemplo também, tá? Ela vem conviver comigo na minha família. O que eu preciso dar a esta pessoa? Mais amor, mais afinidade. Quanto mais amor a gente dá, mais amor a gente recebe e mais os laços deste amor se tornam vínculos afetivos indestrutíveis. Porque destrutível é o laço. Destrutível é o laço pelas provas, pela natureza das provas. Esses são destrutíveis. O primeiro é indestrutível. Eu acho muito legal os relacionamentos, quando eles terminam, né, e infelizmente hoje é o que mais a gente vê, os relacionamentos não são muito duradouros, eles são sazonais, é de acordo com o meu gosto, com a minha necessidade, e os relacionamentos são assim, né, que são várias nuances, né, envolvidas no relacionamento, várias necessidades físicas, financeiras, estruturais, sentimentais, tem uma série de necessidades envolvidas no relacionamento. Então, quando uma dessas necessidades não estão sendo atendidas, ou bem atendidas, ou a gente julga que não está sendo atendida, o que a gente faz? A gente rompe com aquilo que poderia ser o fortalecimento de um vínculo para um laço de amor. Então, quanto mais a gente ama, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, mais esse laço se fortifica. Tá? É sempre assim? Não. Nos vinculamos pelos laços de amor. Mas também criamos outros vínculos. Vínculos pelos laços de desamor. Se não Ana, me lembra aquela máxima que você falou sobre o não amar? Que o pior que não amar é o desamor. Não foi isso que você falou uma vez para mim? Não foi? Viu? Eu gravei. Tá? Pior que não amar é ter o desamor. Esta é a pior forma, tá? É a forma mais complicada do não amor. É o desamor. Porque é aquela pessoa que não sente empatia, não sente vontade de amar, não sente desejo de estar, não quer o outro perto. Tá? E esses laços, tá, podem ser mudados em função daquilo que eu me predetermino a fazer quando eu reencarno num local. Como é que começam os laços de amor? Ao longo das nossas múltiplas existências, nem sempre fazemos amizades. Não é verdade? Nem sempre fazemos boas amizades. Falamos do que não devemos, agimos de formas incorretas, certo? Colocamos palavras erradas em momentos errados, criamos mágoa, criamos rancor.
e muitas vezes criamos ódio. Esse é o pior de todos os sentimentos. Porque quem carrega o ódio dentro de si, coloca um inquilino na sua casa mental que não paga aluguel, e que vai te acompanhar para o resto da vida. Tá? Para pensar nisso? Eu nasço no seio de uma família, eu não consigo amar o meu irmão. Eu olho para o meu irmão e falo, meu Deus, quem é essa criatura? Eu não consigo abraçar. Eu tenho um ódio desse irmão. Quem é essa mãe? Quem é esse pai? Eu adoro a minha mãe, mas meu pai não desce a minha garganta de forma alguma. E a gente sempre culpa os nossos pais por tudo de ruim que nos acontece. Tem uma música da Elis que fala isso. Ainda somos e vivemos como os nossos pais. Eu não consegui lembrar essa música toda, só esse finalzinho da música, mas também não importa que eu não ia cantá-la aqui, né? Mas isso é interessantíssimo, porque a gente acaba repetindo as mesmas atitudes da qual nós convivemos e condenamos durante toda uma existência. E a gente acaba fazendo a mesma coisa que os nossos pais faziam. Mesmo com tanta evolução, mesmo com tanta criatividade, mesmo com tanta informação, mas ainda nos nutrimos de uma coisa chamada ódio, rancor, mágoa, desamor e orgulho. Os relacionamentos terminam por orgulho. E o orgulho fomenta, e o término motivado pelo orgulho, tá? Que segundo Emmanuel, lá no capítulo 5 do Evangelho, se não me falha a memória, ele fala que o orgulho tem que ser extirpado. Então, é a chaga da humanidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês já procurarem lá essa frase de Emmanuel, ele fala categoricamente: o orgulho é a chaga da humanidade, temos que extirpá-los. Ele é um grande guarda-chuva, onde está pendurado debaixo desse guarda-chuva todos esses sentimentos negativos que a gente carrega, de amor, de desamor. Como é que eu trato esse desamor? Eu, de repente, fui atraído para o seio de uma família, e eu chego lá no seio daquela família, olho e falo, Senhor, misericórdia, não dava para ser em outro lugar? Ô famíliazinha difícil, gente, eu não mereço isso, essa família não me pertence. Pertence, pior que pertence, pior que pertence. E o interessante é que vai um recado para aqueles que são casados, ou que já foram casados, ou que ainda mantêm relacionamentos de amizade com os seus cônjuges ou seus ex-cônjuges. Uma fase muito comum, né? Vou suportar essa mala nessa encarnação, porque na próxima eu não quero que ela me acompanhe. Esse presente vai ficar aqui. Desculpe, mas ela vai te acompanhar. Se ela partir primeiro, quando você chegar lá, ele vai lá e fala assim, oi, olha eu aqui de novo, estava te esperando com tanta saudade, que ansiedade em poder te ver, olha que coisa legal, nos encontramos, vai encontrar de novo. Tá? Enquanto os laços de desamor, porque o suportar não é criar laços de afinidade. Suportar não é criar laços de entendimento. Suportar, muitas vezes, você engole aquilo a seco, como você bebe uma Novalgina, que é um remédio. Apesar que hoje tem Novalgina doce, né? Mas na minha época só tinha a Novalgina amarga. Tá? Você bebe a Novalgina, fica aquele gosto amargo na boca. Tá? Esses são os vínculos de desamor que a gente vai criando. Tá? E o suportar é exatamente isso. Você suporta a Novalgina para poder se curar de uma dor. Mas você não gosta de tomar Novalgina. Se você puder evitar de tomar aquilo ali, você evita de tomar. Então, vamos procurar transformar esses laços de desamor em laços verdadeiramente de amor, com compreensão, com paixão. Olha que interessante, a doutrina espírita nos diz, tá, que
Se eu tenho uma afinidade e eu crio laços de amor com aquela pessoa, eu tenho que fortalecer esses laços de amor. Eu tenho que fortalecer esse vínculo de amor. Se eu não tenho um laço de amor, eu tenho que fazer o quê? Dar mais desamor ou aumentar este laço de amor para que ele se transforme de um laço de desamor para um laço de amor? Então, a primeira receita é o quê? Amar. A segunda receita, amar. Não temos saída. Ele tem uma palestra do Divaldo que eu sempre que eu tenho ela gravada em casa, sempre que eu posso, eu busco ela para dar uma lida. É como se fosse um lembretezinho de cabeceira. Tá? E ele sempre fala, nessa palestra, ele fala o seguinte: não importa o que os outros façam. Não importa o que ela te fez ou o que ele te fez. Importa o que você faz. Não importa se ela não te amou, mas importa o quanto de amor você deu para ela. Então, amar, amar e amar é a solução. Gente, bota isso na cabeça. A gente se prende no orgulho porque o outro não fez aquilo que eu achei que ele deveria fazer em um determinado momento. Ora, bolas, ele não fez por uma condição de conhecimento, de instrução, de evolução. Mas é a minha e o meu conhecimento. Onde é que fica a minha capacidade de amar que não consegue entender que aquele meu irmão cometeu um erro? Compreender o erro do meu irmão também é uma forma de amar. Não ser conivente, mas ser compreensivo. É uma forma de amor. Mas não, eu tomo aquilo como pessoal. E tudo que a gente leva para o pessoal acaba virando mágoa. Acaba virando ódio. Acaba virando rancor. Tá? Então, a espiritualidade, na formação do teu núcleo familiar, ela vai compondo a sua família. Aí você fala assim: ah, eu tive um chefe lá no passado, um sócio lá no passado, que ele me roubou. Roubou minha mulher, roubou meus filhos, me levou à miséria. Eu morri na miséria, mas eu já perdoei. Aí o mentor olha: ah, mas você já perdoou? Já. Eu consigo conversar com ele. Isso lá no astral superior, tá? Você está lá em cima do outro lado. Tá? Eu já consigo conversar com ele, já tivemos várias horas de diálogo, de conversas edificantes. Eu perdoei, eu não carrego mais nenhuma mágoa com ele. E o mentor vira para o nosso pretendente, aspirante a espírito evoluído, fala assim: então tá bom, vamos fazer o seguinte, na formação desse novo núcleo familiar, eu vou pegar o teu ex-sócio, colocar junto da sua família como teu irmão. E vocês vão ter que conviver juntos, vocês vão vir no seio de uma família pobre, onde vão ter que dividir tudo, vão ter que trabalhar muito, vão dormir no mesmo quarto, vão usar as mesmas roupas. Olha que legal, vocês vão ser gêmeos. Vão dividir as mesmas escovas, as mesmas roupas, andar com as mesmas coisas. Aí o aspirante a espírito evoluído olha e fala: pô, menos um pouquinho. Não dá, sabe? Não dá para ser assim, um pouquinho menos. Então, é nesse momento em que eu reencarno, em que eu vou conviver, que eu vou experienciar tudo aquilo que eu me propus a fazer no mundo espiritual. E aí, a oportunidade que eu tenho de transformar aquilo que era um laço de desamor, um vínculo de ódio, em um vínculo de amor. Porque se eu não fizer desta forma, a situação vai se perpetuar. Durante quanto tempo? Eu tenho certeza que na quarta-feira, no trabalho de quarta-feira, vai aparecer um montão de irmãozinho aqui falando mal de mim. Tá? Porque não é diferente. Toda vez que a gente fala alguma coisa de obsessão, de desobsessão, de processos obsessivos, ou de amor, ou de perdão, na semana seguinte
Desce uma galera aqui te criticando porque você não é capaz disso, porque você é um hipócrita, porque você é aquilo, enfim, já estou preparado para quarta-feira tomar-lhe uma bela de umas burdoadas aqui. Tá? Enfim, se eu não fizer esse processo, se eu não tomar essa decisão de transformar aquela ação de desamor efetivamente em amizade, em amor, em compreensão, aquela minha situação vai se perpetuar. Eu citei o trabalho de quarta-feira porque a gente recebe irmãos aqui com vínculos de milênios. Tá? As pessoas vivem décadas, milênios, centenas de anos no ódio. E como eu falei, você viver no ódio, eu te odeio, eu odeio aquele cara. Você vai dormir pensando no ódio que você tem daquela pessoa, naquilo que ela te fez, na mágoa que ela te criou, e você fala, enquanto eu existir, olha a extensão do que você está falando. Enquanto eu existir, nós somos eternos, eu não te perdoarei. Então você está naquele momento dizendo a você mesmo que você vai sofrer pelo resto da sua existência. Olha só o poder que a nossa palavra tem. Até que vai chegar um momento lá na frente, não vai demorar muito não, que você vai sentir tanta dor, que você vai falar, pô, eu falei besteira naquela época lá, né? Dá para consertar? Dá, então vem cá, vamos botar vocês na mesma família, vamos aprender a se amar, vamos resolver a situação, certo? Enquanto eu nutrir o ódio, tá? Como eu falei, tem um guru na internet aí, Siri, não sei o quê. Ele fala sobre, eu só consegui gravar do Siri perto do restaurante lá da ilha, tá? E nem carne eu como, mas tudo bem. Ele fala sobre questão de perdão. Ele fala, e eu falei isso no início, você não perdoar, ele fala assim, o que eu faço para perdoar? Como eu faço para perdoar? Não perdoe. Não perdoe, tome o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é não perdoar. Perdoar dá muito trabalho. Perdoar é você ter um inquilino na sua cabeça pagando, sem pagar aluguel. Um inquilino que você não gosta, habitando na sua casa mental. É isso que a gente quer para a gente? Nutrir o ódio? E quem nutre o ódio se tornam pessoas amargas, insuportáveis, porque a sua vivência só pensa naquilo. A razão da vida daquela pessoa é nutrir o ódio por uma determinada outra. E às vezes, a gente não sabe nem como isso começou. A gente não sabe, mas a espiritualidade sabe. Se a gente fizesse uma regressão, a gente saberia. A gente não sabe nem como começou. Mas a coisa vai avolumando de tal forma, sabe? Né? Quando eu era pequeno, quando eu era criança, nas brigas de colégio, tá? E quem nunca passou por isso, a gente colocava a mão assim, ó, quem cuspir primeiro ganha a briga. Às vezes era uma confusãozinha boba, troço que passou, mas aí tinha sempre um espíritozinho, né? Ali um capetinha com garfinho, botava a mãozinha assim, quem cuspir primeiro ganha a briga. Aí na hora que o outro cuspia, o que ele fazia? Tirava a mão. Onde é que ia o cuspe? Na cara do outro. Aí o tapa estancava, né? Obviamente que já tinha tido uma situação de desarmonia, com aquela cuspada que o cara levava, pronto. Então você não sabe, às vezes você tropeçou no pé do cara. Então você às vezes não sabe nem como começou aquilo. Mas a gente muitas vezes sabe onde aquilo vai parar. Se a gente olhar no clima que está se vivendo hoje, se a gente parar para pensar, tá, no limite que as pessoas estão vivendo hoje, tá, um olhar mal dado para uma pessoa é motivo de você levar uma confusão para casa. Uma ultrapassagem mal feita, como aconteceu na Avenida Brasil há um tempo atrás, uma ultrapassagem mal feita levou uma pessoa a óbito. Porque o cara que foi ultrapassado não gostou de ter sido ultrapassado daquela forma. E existe forma certa de ultrapassar ou forma errada? Então, sabe, temos que nos manter perenes, nos manter calmos, para que esses laços, esses vínculos em família, tá? Principalmente no Natal, né? Natal é a reunião das reuniões, certo? Né? Que você vai lá, leva teus filhos,
os teus sobrinhos não estão lá, aí tu chega pro teu filho e vai lá, abraça teu primo. Abraça teu primo. Aí o garoto vai lá, vai assim, dá aquele abraço assim, sabe como é que é? Né? Porque não tem aquela... Né? Não, estou abraçando. Ah, é mais para cá, desculpa. Estou abraçando. Tá? É que nem homem se abraçando. Homem se abraçando é assim, né? O cara se abraça, faz assim. Né? Ainda vou fazer uma brincadeira aqui da terapia do abraço, vocês vão ver que eu tenho razão no que eu estou falando. Tá? Então, sabe, criar esses vínculos de desamor, criar esses vínculos de desamor, desfazer esses vínculos de desamor. Tá? Então já temos aí os dois vínculos, né? Os laços de amor, os laços de desamor e laços pelas naturezas das provas. Esse talvez fique um pouquinho mais complicado da gente entender, mas vamos tentar explicar. O que é o laço pela natureza das provas? Eu preciso passar por uma determinada situação, um determinado aprendizado na minha vida, certo? Então, eu atraio para a minha família... Marcel, passa o que está aí embaixo. Ah, não. Deixa, volta lá, por favor, deixa aí. Eu atraio para a minha família, né, para o meu seio familiar, aquele irmão que eu preciso, aquele parente, aquele tio, aquele pai. E os laços de desamor acontecem de pai para filho, de filho para pai, de pai para mãe, de mãe para filho, de marido para mulher. É um pouco mais complicado, porque se eu tenho um laço de desamor criado por ódio, criado por inimizade, dificilmente eu vou ter condição de atrair aquela pessoa, porque precisa de uma empatia. Vamos combinar aqui, se eu sou seu inimigo, vou perto de mim. Se eu tenho uma sensação de antipatia mútua por você, dificilmente eu vou me aproximar, manter uma relação, certo? A chegar ao ponto de me casar com você ou com qualquer outra pessoa. Já é um pouco mais difícil. Mas a sabedoria divina, que já prevê a nossa incapacidade de passar pelos testes, o que ela faz? Te coloca um Apolo na frente. Né? Aí você está passando no calçadão de Copacabana, passa aquele deus grego na tua frente. Aí o que você fala? Nossa, meu Deus, que homem. E ao contrário também, tá? Fala, nossa, que mulher. Essa é a mulher da minha vida, é a deusa grega, é o Apolo, certo? Então você acaba se apaixonando, mesmo não tendo aquela antipatia. Mesmo você olha para a pessoa e fala, pô, cara, tem alguma coisa estranha nesse cara aqui, mas eu gosto dele. Tem alguma coisa que não sabe, cara, assim, não está cheirando bem, sabe? Mas eu gosto dele, tá? Exatamente. Eu vou mudar. Ele tem um chulezinho aqui, mas não tem problema não, a gente bota um pinho-sol, resolve o problema. Anos depois, aquele pinho, o chulé continua e tu vai detestar o chulé do cara. Enfim, mas o chulé já estava lá quando você conheceu o cara, certo? E vice-versa. Os maus pendores, os maus hábitos. Então você percebe, isso é o quê? É a sabedoria divina tentando atrair você a identificar naquela pessoa que você tem uma animosidade com ela, alguma coisa de bom. E dizem que o legal é quando a paixão se torna amor. Né? Porque o período da paixão ele leva aí de 3 a 5 anos. Você fica apaixonado. Depois disso, se não rolar, não rolou. Aí rola a separação. Certo? Então, quer dizer, esse rola separação, mas muitas vezes antes da separação, rola o quê? As confusões, as disenções, as brigas, as desuniões, e aquilo que deveria ser tratado para desfazer um laço de desamor e criar um laço de amor, cria-se mais laços de desamor. Tá? Mas a sabedoria divina ela está ali atuando. Em um momento ou outro, se aquele laço de desamor foi fortificado, ela vai juntar novamente essas duas criaturas numa outra situação, talvez pelas provas da natureza. Então eu preciso passar por determinadas provas na minha vida. A espiritualidade atrai aquele espírito para dentro do seio familiar, para que com ele eu aprenda a suportar,
eu aprenda a vivenciar, tá? A criar laços com ele, desfazendo pela força da dor, pela força do imperativo da dor, desfazendo esses laços das provas e tornando eles em laços de desamor e futuramente em laços de amor. Porque aqui impera muitas vezes o ódio, muitas vezes impera o rancor. E é aqui, pela natureza das provas, é que se conhece verdadeiramente a pessoa com quem está se vivendo. Viver com o que é bom, pô, show de bola, maravilhoso. Laços de desamor, eu aturo um pouquinho. Mas viver os laços pela natureza das provas é difícil. Você suportar. Você olhar, você não sentir afinidade pelo teu irmão. Você olha para o teu irmão e você fala, não reconheço essa pessoa como meu irmão. Quando você deita no sofá, aí o pezinho encosta, o dedinho mindinho encosta no dedinho mindinho dele, o que você faz? Você puxa o dedinho mindinho para cá. Você não tem afinidade, você não dá liga. Tá? Você não consegue dar liga. Então, essa é a terceira condição. E o que eu faço para resolver essa terceira condição? Eu acirro mais a confusão, eu prolongo mais esse momento de desamor, eu prolongo mais esse momento de natureza, das provas, de confusão pela natureza das provas, ou eu uso a didática do amor. Então vamos lá. O primeiro problema, se eu tenho amor, que não é problema, eu dou mais amor. O segundo, se eu não tenho tanto amor, eu dou amor. Se o terceiro, eu não tenho amor, eu aprendo a dar amor. Isso foi dado no livro Semeador de Estrelas, da Ivone Pereira, obrigado. Tá? Ela relata essa história do Chico, do Chico não, do Divaldo, e isso está relatado no filme do Divaldo. Ele recebe um espírito, ele não tinha mais local para receber, não tinha mais espaço para receber a criança. E ele recebe na Casa do Caminho uma criança. Tá? E nesse momento se apresenta um espírito perguntando o que ele ia fazer com aquela criança. Tá? Ele olhou para aquela criança e falou assim, eu vou amá-la. Eu vou amá-la e eu vou amá-la. Aquele espírito, aquela criança que estava na mão de Divaldo Franco, em outra existência, tinha sido mãe daquele espírito que estava falando com Divaldo. E que, não raro, era um obsessor que o perseguia há muitos anos. Mas pelos laços de amor, tá? Eles se uniram. E esse espírito, tá? Parou de perturbar assim no sentido, né? Parou de perseguir o Divaldo. Então, olha só. Oi? Ele morre ali, toda. Uhum. Olha só. O Divaldo poderia ter perpetuado essa situação? Poderia. Mas ele optou em fazer o quê? Amar. Então, para as três situações, o amor é o único remédio. Não tem outra solução. Tá? Isso já foi trazido há 2000 anos atrás. Cristo nos trouxe isso. E a gente até agora não aprendeu. Marcel, pode... Existem formas de desamor e muitas vezes essas formas se manifestam da pior forma possível. Ou seja, no sofrimento que os filhos causam aos pais. Tá? Olha só, o tema é o sofrimento, né, dos filhos sofrem os pais. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Existem formas e formas dessas situações serem resolvidas. Tá? A gente tem que entender que todos nós, pais, filhos, estamos em processo de educação, estamos em processo de crescimento. Então, todos nós carecemos de um pouquinho de atenção, todos nós carecemos de um pouquinho de compreensão.
Ah, mas como é que o meu filho vai ter compreensão? Ele sendo criança, ele vai ter compreensão. Ele vai crescer, ele vai ter exemplos, ele vai ter referências de que ele não deve ser ingrato com os pais dele. Tá? Como é que essas manifestações, essas ingratidões acontecem? O abandono. Os asilos estão cheios. E não é, quando a gente fala em abandono, ali a gente pode abrir mais uma perninha ali. Não é só o abandono físico, é o abandono sentimental. Porque quantos pais, nesse exato momento, estão sozinhos ou sozinhas em seus lares, e os seus filhos passeando para um lado, para o outro, abandonando literalmente aqueles de quem só recebeu amor. Ou não, mas não importa. É um processo de aprendizado. Não foi pelo fato de eu não ter recebido amor que eu não possa dar amor. Porque eu já tenho referências que, mesmo não tendo recebido amor, houve um homem entre nós que, mesmo não tendo recebido este amor, foi condenado e doou o amor. Então eu tenho referência. E se ele pôde, eu também posso. Porque não foi ele que disse? Vós podeis fazer muito mais do que eu fiz? Então, se ele pôde, a gente pode. Tá? Maus tratos. Eu abandono. Né? O maus tratos e o tratamento grosseiro são basicamente dois tipos. Porque eu posso infligir uma pessoa a maus tratos, literalmente machucando ela, agredindo ela, e o tratamento grosseiro. Tá? Eu vivenciei isso 6 anos da minha vida do lado da minha casa. Tá? 6 anos da minha vida. Eu vivenciei isso aqui. Liguei várias vezes para a polícia, liguei para o Disque 100, não aconteceu nada. Eu saí do local e a situação da perdura até hoje. Tá? Era um tratamento extremamente grosseiro. Tá? Forma que o seu filho tem de te envergonhar, a forma de viver que cria vergonha aos pais. Tá? Tá. Dá para ver aqui? Forma de viver que cria vergonha aos pais. Gozado, vocês sabem qual é esse mandamento aqui? Qual é o número dele na sequência? Ninguém sabe, né? Também se me perguntasse, eu também não ia saber não, tá? Eu só sei porque eu li ontem. Tá? E li hoje uma que era para não esquecer também. Tá? Esse é o 4º mandamento. Honrar pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu Deus vai te dar. É o único mandamento, se você olhar os 10 mandamentos, é o único mandamento que vem com uma promessa. Ele vem com alguma coisa atrelada a ele. Honra teu pai e mãe, que a tua vida vai ser próspera na terra que teu Senhor vai te dar. E que terras vai ser essa? Era a terra de Israel? Era a terra de coisa? Não. É o mundo regenerado, esse é o qual nós estamos entrando. Isso já foi dito lá atrás, cara. Tá? Época de Moisés. Então, tá? Capítulo 14 do Evangelho. Isso foi dito lá atrás. Estamos entrando num mundo, num ciclo diferenciado. Estamos passando por um final de ciclo, e esse final de ciclo vai ser dolorido pra caramba, para quem está aqui e para aqueles que ainda vão chegar. Mas aqueles que tiverem coragem, e é necessário ter coragem para se mudar uma atitude, se mudar uma rota, é necessário ter coragem para amar, porque amar é renunciar a si próprio. Então é necessário ter coragem. Tá? Para que você viva um mundo melhor. Tá? Então é necessário que a gente sofra mais um pouquinho, passe por mais alguns dons, alguns problemas, para que a gente tenha o benefício de uma vida numa terra que nos foi prometida, não agora, prometida lá atrás, há 2.000 e tantos anos atrás. 3.500 anos, desculpe, atrás, na época de Moisés. Ok? Marcel? Solta o som. Eu não sei o que vem mais agora, eu não lembro o que vem. Ah, vamos lá. Lembra que eu falei já estamos terminando, já terminou, inclusive, tá? Faltam 2 minutinhos. Consequências do não perdão. Tá?
A gente sabe que perdoar é o melhor caminho para a libertação. Quando eu perdoo, eu me liberto. Tá? Eu não liberto aquela pessoa, eu me liberto dela. Porque não importa se ela não me perdoar, importa que eu faça, importa que eu perdoe. Qual é a consequência do não perdão? Doenças físicas. Você adoece fisicamente. Porque o perdão, o não amor ou desamor são doenças psicossomáticas. Isso atrai. Tá? E não raro a gente vê nas estatísticas aí o aumento. Tamanho é o desamor que as pessoas estão tendo hoje em dia, umas com as outras, a quantidade de doenças psicossomáticas se manifestando no corpo. A matriz está lá. O teu perispírito registrou a matriz. Olha, você veio com essa possibilidade de ter um determinado problema. Mas se você mudar a sua conduta, esse problema vai passar em branco. Mas aí o que você faz? Você não muda a sua conduta e você piora ainda mais a sua conduta. O que acontece? As doenças psicossomáticas, elas vão sendo atraídas para aquele pontinho e não raro surgem doenças muitas vezes incuráveis. Tá? Simplesmente de uma matriz que estava lá registrada, que poderia ter sido melhorada por você, poderia ter sido trabalhada por você, e que você falou que ia fazer isso lá antes de reencarnar. Esse é que é mais complicado. Não, eu vou falar, eu vou lá, vou descer, vou reencarnar e vou fazer tudo isso que eu me propondo a fazer. E eu não vou passar por esse problema. Tá? Aí vem o imperativo da dor, te causa um acidente, te deixa com uma perna menor do que a outra, né? Aí você vai, certo? Tu sofre pra caramba, enfim. Tá? Nos tornamos pessoas amargas. Pessoas que vivem no ódio são pessoas amargas. Tá? Parem e pensem nisso. Tá? Passamos a viver somente no passado. Eu estou preso lá no passado, naquela situação. E olha que interessante, toda vez que você revive uma situação que te causou muito problema, você está dizendo para o teu corpo o seguinte: olha, te prepara, porque aquela situação que você viveu lá atrás, ela está acontecendo de novo agora. Aí o que acontece? Descarga de adrenalina, você fica nervoso, tua pressão sobe, você desarmoniza toda a tua estrutura celular. Porque você está revivendo uma situação que te causou muito ódio. E aquilo funciona como um retroalimentador seu. Tá? E você continua se realimentando daquele ódio, se desarmonizando a tal ponto que chega uma hora que acontece que é previsto acontecer. Processos obsessivos. A minha cabeça só pensa em coisa ruim, só pensa no mal. O que acontece? Quem que eu vou atrair para perto de mim nesse momento? Francisco de Assis. Buda. Madre Teresa de Calcutá. Mas não vai mesmo. Eles vão até chegar perto de você. Com certeza. Tá? Certamente o teu guia espiritual e os mentores, seus amigos espirituais, vão estar por perto na hora que você precisar. Mas é necessário que você dê o sinal. Fala assim, estou pronto. Pode vir. Enquanto eu me fechar, enquanto eu não der o estalo, ele não vem. Porque é jogar pérolas aos porcos. Ele vai tentar, e você não vai demover você daquele pensamento obsessivo que você está em uma determinada ação, numa determinada pessoa. Então, você acaba adquirindo obsessões meio complicadas. Tá? Renascer com o indivíduo na minha família. Isso aqui é tranquilo. Você está no teu núcleo familiar, cercado dos teus espíritos afins, e você recebe na tua família aquele indivíduo que a gente chama de ovelha negra. Né? Ah, esse aqui é a ovelha negra. É legal. Tá? Ele renascendo no teu ambiente, tá legal, porque você vai ter espíritos afins que vão te auxiliar, tá? Para que vocês se recomponham, para que vocês se perdoem, para que vocês refaçam os seus vínculos. Agora, situação inversa. E se tu nasce na casa dele? Como é que tu faz? Como a gente costuma dizer aqui
na redondeza, se tu é alemão, e aí? O que você vai fazer? Tu nasceu lá no território do cara. Lá não tem ninguém afim com você. Todo mundo lá é afim dele. É a afinidade dele. Olha o teu sofrimento. Então, essas são as consequências do não perdão. Tá? O que eu posso retomar, que eu posso modificar a cada momento, a cada passo, a cada respiro, a cada segundo. Basta que eu queira, basta que eu faça, que fique aqui a reflexão. Não importa. Tem mais alguma coisa, Marcelo? Acho que não, né? Obrigado. Não importa, nunca vai importar o que a pessoa vai fazer contra você. O que vai importar é como você vai receber aquilo e como você vai tratar aquilo. Se você receber aquilo com ódio, com mágoa, e tratar aquilo com ódio, com mágoa, os teus vínculos nunca vão se cessar. Os seus vínculos vão se prolongar ao longo dos milênios, tá? Ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Ao passo que se você trata aquilo com amor, trata aquilo com compreensão, é difícil, gente. Não é difícil, é trabalhoso. Eu tenho certeza aqui que todo mundo sabe andar de bicicleta, não sabe? Não sabe? Ah, mas já soube. Não sabe? Jura? Sério mesmo? Então Maria é uma exceção. Tá? Temos que fazer alguma coisa para resolver isso. Isso é uma situação que tem que ser resolvida. Tá? A bicicleta no início era difícil, não era? Agora ficou fácil. E uma vez que você começou a andar, você não esquece mais. Tá? Acabou. É fácil. Você anda, né, assim. O fácil de hoje foi o difícil ontem. Então, se hoje é difícil amar, continua tentando, porque uma hora vai virar fácil. Vai ser tão fácil que você não vai nem perceber que você nunca amou. Olha que legal. Como hoje você percebe que nunca teve dificuldade de andar de bicicleta. Porque quando você pega a bicicleta, você simplesmente anda. E quando a gente desenvolve o amor, a gente simplesmente ama e segue em frente. Que a gente possa seguir em frente hoje e sempre. Muito obrigado. Um bom domingo para vocês. Olha que maravilha, né? Maravilha. E quando a espiritualidade faz esse foco para que cada um preste atenção naquilo que realmente veio fazer aqui, é muito lindo e importante. Porque a gente acha que nascer é fácil, ser criança é fácil, ser adolescente mais fácil ainda, casar melhor ainda, porque depois que eu casar eu vou viver a minha vida sem meu pai, sem minha mãe. E aí vai por diante, batendo a cabeça. Até um dia a gente realmente concordar e aceitar que o que viemos fazer aqui é amar, é sentir que aquele que ainda não tem a espiritualidade está sempre dizendo, e eu sempre digo isso para vocês. Um dia eu perguntei à irmã Celina, e ela disse para mim, não precisa botar as duas mãos juntas, deixe uma para baixo e a outra entregue ao Senhor da vida. Porque aqueles que ainda estão cá embaixo, nós vamos precisar levá-los à espiritualidade maior. Então, hoje, meus irmãos, esse é o nosso ensinamento. Se eu tive um pai difícil, o caminho é o amor. Se eu tive uma mãe, um irmão, um cunhado, qualquer que seja, um vizinho, o caminho é o amor. E o amor, ele só vem, meus irmãos, através do exemplo. Ele não vem numa loja que você possa comprar. Ele não vem aonde você olhe e diga, ai, que bonito a Cláudia. Eu vou copiar, mas eu não posso tirar o que por direito divino a Cláudia tem dentro dela. Então, assim somos nós. Seguimos a Jesus, seguimos os mandamentos do Pai Criador, seguimos a Francisco de Assis, seguimos a Maria Santíssima. Então, que no dia de hoje, muita gratidão, muito amor neste início de mês de agosto. Esse mês de agosto é um mês que foi
dado de muita harmonia, porque dia 15 de agosto é o dia em que João Clemente, que foi o espírito que trabalhou com a Mãe Geralda, ele trabalha conosco até hoje. Então, esse mês é de louvor, é de graça e é de gratidão. E ele jamais poderia não deixar um filho da casa trazer uma mensagem dessa para nós, porque o trabalho dele na terra e o trabalho dele na espiritualidade foi de unir, foi de juntar casais e aqueles que também não tinham condições de ter filhos, a espiritualidade fazer o foco. Então, gratidão a todos vocês que souberam aproveitar num domingo, às 10 horas, estar presente para ouvir a palavra do Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão.